Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos a mais um vídeo do canal Matemática Descomplicado e o assunto de hoje são os números coprimos. Por acaso você já conhecia? Eu particularmente com esse nome não conhecia. Aí eu andei fazendo algumas pesquisas a respeito e descobri que esse bendito número coprimo, ele é um número primo entre si, quando comparado com outros números. Aí vocês perguntam, tá, mas o que é o número coprimo? O que é o número primo entre si? Vou fazer algumas observações aí com vocês. Por exemplo, pego dois números quaisquer e eu só posso chamar eles de primos entre si quando o único número que dá para dividir eles é a unidade, ou o único número que posso dividir tanto o primeiro número quanto o segundo número. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu vou pegar, por exemplo, o número 5. Ó, eu posso ver, por exemplo, o número 5 e o 7. O 5, se eu fosse olhar aqui quem dá para dividir o 5, como eu sei que ele é primo, eu só consigo pelo 5 ou pelo 1. Ou melhor, e pelo 1. E o 7, como eu sei que ele é primo, só dá pelo 7 e pelo 1. Por causa desse 1 que dá para o 5 e esse 1 que dá para o 7, não dá para garantir que eles são primos entre si. O que garante que eles são primos entre si é que os demais números divisores entre eles não se repita, que é o que acontece nesse caso. Então aqui eles sim, eles são coprimos. Beleza? Agora que vocês têm uma ideia rasa aí do que está acontecendo, eu vou fazer algumas outras observações e mostrar alguns outros exemplos para vocês. Então, bora lá. Se você tiver um pouquinho perdido ainda, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar outros números. Então, por exemplo, aqui está falando dos divisores do número 4 e os divisores do número 9. É a mesma coisa que eu fiz antes com o 5 e com o 7. Então, por exemplo, eu tenho o número 4, em que os divisores dele são 1, 2 e 4. Eu consigo fazer 4 dividido por 1, que vai dar 4, 4 dividido por 2, que vai dar 2, e 4 dividido por 4, que vai dar 1. E o número 9, que é o exemplo em questão aqui, é a mesma coisa. 1, 3 e 9. Então, se eu pegar o 9 e dividir por 1 dá 9, 9 dividido por 3 dá 3, e 9 dividido por 9 vai dar 1. Então, o que torna eles primos entre si, ou coprimos, como você queira chamar, não é esse número 1 aqui que os dois têm em comum, porque todos os números vão ter isso. Só lembrar do que é um número primo. Eu já tenho inclusive até um vídeo falando a respeito. Vou ver se eu deixo no card aí para vocês clicarem e conferir depois. Porém, o que faz com que eles sejam primos entre si são esses outros números. Por exemplo, esse 4 que é o divisor do 4, ele não existe no 9. Esse 2 que é divisor do 4, ele não existe no 9, assim como o 9 não existe no divisor do 4 e nem o 3 no divisor do 4. Então, esses divisores aqui que eles não aparecem para ambos os números são a garantia de que 4 e 9 são primos entre si. Aí ele está falando aqui, ó, já os números 15 e 21 não são primos entre si, uma vez que além do 1 também tem como divisor em comum o número 3. Verdade. Então, se vocês pegarem o número 15 e olhar os números que dá para dividir, você vai ver que tem o número 3 na brincadeira. Então, olha só. Eu vou pegar o 15. Então, nós temos o 1, 3, 5 e 15. Se não faltou mais nenhum número. E o 21, nós temos o 1, o 3 e o 21. Então, esse 1, repito, ele não garante que são coprimos entre si, que são coprimos ou primos entre si. Vocês viram até agora que todos os números eles têm o 1 como divisor entre eles. Então, isso não é a garantia. A garantia são os demais. Por exemplo, o 15, ele não é divisor do 21 e nem o 5. Assim como o 21 não é divisor do 15. Porém, entretanto, todavia, contudo, o número 3 aparece tanto como divisor do 15 como divisor do 21. Então, por causa desse número 3 aqui, eles não são primos entre si.
Eles não são coprimos. Vou falar mais um pouquinho. Então, a gente pode concluir de fato que nem sempre os números são primos, para eles serem primos entre si. O que vocês acham? Eu falo que não é necessário, porque se vocês pararem para analisar aqui, olha só, o 15 não era primo e o 21 não era primo. Por quê? Por causa desse 3 aqui que eu comentei com vocês. Olha lá, por exemplo, os 25 e 27 são primos entre si, porém nenhum deles é primo. Verdade, de fato, nenhum deles é primo, porque o 25 dá para dividir por 5 e dá... por 5. E o 27 dá para dividir por 3. Então, por causa dessa brincadeira, tanto um quanto o outro deixa de ser primo. Porém, eles são primos entre si, porque não existe nenhuma tabuada em que os dois apareçam. Por exemplo, exceto o número 1. Então, o 1 aqui, ele é de lei, para todos os números ele aparece. Depois vai para o 3, para o 5 e para o 25. O 1 aqui, ele vai para o 3 e depois ele vai para o... Ah, desculpa, aqui não é 3. E ele vai para o 27. Só o fato de dar para dividir pelo 3 aqui faz com que o 27 não seja primo. E o 5 para o 25 faz com que o 25 não seja primo. Mas por causa desse 5 e por causa desse 3, ao mesmo tempo, se vocês tirarem tanto o 25 quanto o 27 da jogada, porque são eles mesmos, né? Só sobra 1. Então, nessa brincadeira, vocês vão saber que eles são primos entre si. Aí tá falando, e se os dois forem primos? Então, se eles forem primos, eles sempre serão primos entre si. Dada a definição aí de número primo, lembrando que só pode ser divisível por ele mesmo e por 1. Então, toda vez que você pegar dois primos, automaticamente, o que vai se repetir? Somente o número 1, que é o exemplo anterior aqui. Embora eles não sejam primos, mas com números primos isso sempre vai acontecer. Então, vamos testar aqui para vocês verem. Ó, eu vou pegar o 2 e eu vou pegar o 3. Eu vou pegar, sei lá, o 5 e eu vou pegar o número 7. Tá. Independente de quais números eu estou observando aqui, qualquer um que eu quiser comparar, automaticamente é primo entre si. Por quê? Porque o 2 só dá para dividir por 1 e por 2. O 3 por 3 e por 1. Aí o 5 por 5 e por 1. O 31, mesma coisa. 31 e por 1. 97 por 97 e por 1. E o 7 vai ser somente pelo 7 e por 1. Lembrando que quando a gente está falando dos números coprimos, ou números primos entre si, essa primeira parte aqui, ela não conta. Aí você fala, tá, mas por que ela não conta? Porque a gente está olhando somente os números que dá para serem divididos, e ele mesmo não conta nessa brincadeira. Então, olha só, todos eles têm somente o 1 como ideia de divisores. Então, todos eles, qualquer um que eu compare, por exemplo, o 2 com 5, o 2 com 31, o 2 com 97, ou o 3 com 5, 3 com 7, 3 com 97, sempre serão primos entre si. Certo, pessoal? Então fica essa conclusão aí, sabendo que os dois números também, se eles forem consecutivos, sempre vai ser primo entre si também. Então, olha só, eu vou pegar aqui, deixa eu apagar toda essa parte. Eu vou pegar, por exemplo, 3 e 4 e vou pegar, sei lá, 4 e 5. Pegar números pequenos na sequência para facilitar a nossa observação. Então, eu vou pegar, por exemplo, 2 e 3, vou pegar 3 e 4, e eu pegar 4 e 5. Vou fazer 3 exemplinhos aí. Então, olha só, aqui está falando que o único divisor comum entre dois primos é a certeza da unidade, que foi o que eu já mostrei para vocês. Aí aqui está falando também, já agora, em jeito de conclusão, fica sabendo que dois números consecutivos são sempre primos entre si, verdade? Por quê? Porque um deles
é primo. Então, por exemplo, 2 e 3, pelo menos um é primo. Nesse caso, os dois são. 3 e 4, um é primo. 4 e 5, o 5 também é primo. Aí você fala, mas e se eu pegar 8 e 9? 8 não é primo, 9 também não. Então tá bom, vamos usar esse 8 e 9 aqui também para elucidar isso. Mas se vocês pegarem os dois para observar, vocês vão ver que não tem divisor para os dois. O 3 vai ter o 1 e o 3, e o 2 vai ter o 1 e o 2. Assim como o 4 vai ter o 2, no 3 não tem. Lembrem, toda vez que eu pegar um número par, entra o 2 como divisor. Exceto, o 2 também, mas exceto o 2, porque ele já é primo, todos os outros sempre vai dar para dividir por 2. E no caso dos ímpares, nunca vai dar para dividir por 2. Então de cara eu já sei que o 2 não entra. E no caso dos ímpares, nem todos os ímpares também, como o caso do número 3 e do 5, vai ter algum outro divisor que seja diferente do próprio número 1. Então, olha lá, a explicação deste fato é um pouco mais complexa, mas fica aqui para os mais curiosos. Isso aqui é uma curiosidadezinha que diz o seguinte: eu posso pegar dois números em sequência, em que a diferença deles, vou até ler para não me perder para vocês. Se dois números consecutivos tivessem um divisor comum, então, se eu tivesse, sei lá, 10 e 11. E daí, nessa brincadeira, eu tivesse, além do número 1, algum outro número que fosse divisor comum dos dois. Diferente da unidade, ou seja, além da unidade, tem mais alguém que desce. Estou supondo isso. Então, esse divisor também teria que ser divisor da diferença. Ou seja, o que é uma diferença? Se eu tiver 3 menos 2, a diferença é o que tem entre os dois, ou quanto falta de um para chegar no outro. Então a diferença é 1. Aqui é a mesma coisa, a diferença de 10 para 11 é 1. 1, ele tem como 1 o divisor. Daí continuando com o nosso raciocínio. Como a diferença entre dois números consecutivos é 1, esse divisor comum deveria ser, ou seja, essa estrelinha aqui que eu marquei, além dela ser divisora desses dois, ela deveria ser divisora desse cara aqui também, do 1. E como isso não dá para fazer, porque a gente já supôs que essa estrelinha é diferente do número 1, é impossível de acontecer. Então, isso é só mais uma curiosidadezinha para vocês. Vou usar outros números. 35 e 75 são primos entre si? Então, de cara já sei que não são. Por quê? Porque tanto 35 quanto 75 são números aí que tem o número 5 como divisor. Tanto 35 quanto 75 existem na tabuada do 5. Então, esquece. Então, para que isso acontecesse de fato e eles fossem primos entre si, somente o 1 deveria ser o divisor entre eles. Aqui eu tenho um probleminha. Esse probleminha eu não vou trabalhar ele com vocês, porque ele é um pouquinho complexo e eu precisaria de um pouco mais de tempo. E esse vídeo já ficou bem extenso. Aqui tem até uma imagem que trabalha melhor a respeito desse probleminha. E é isso, pessoal. Se esse conteúdo foi útil para você, pode ser que seja útil para mais pessoas, então, por favor, compartilhe aí nas redes sociais, grupos de amigo, WhatsApp, Facebook, etc. E se você está chegando agora, se inscreve no canal, ativa o sino para receber as notificações. Esse vídeo faz parte do projeto de um vídeo por dia, agora em janeiro de 2020. E ele também faz parte da playlist que eu criei, que chama Critérios de Divisibilidade. Então, eu estou lançando os vídeos na sequência, começando pelo 1 e 2. Já fiz do 3 também, do 4, do 5. E para falar do 6, critério de divisibilidade pelo número 6, não dava para falar sem tratar dos números coprimos. Então, quando eu chegar no 6, eu vou citar esse vídeo aqui, que é o vídeo anterior, para que vocês assistam e tirem suas dúvidas e tirem suas conclusões também. Pessoal, aí tem mais alguns vídeos para vocês continuarem acompanhando o canal. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Deixe nos comentários do vídeo e nos vemos nas próximas aulas. Um abraço e até amanhã.